E aí, jovem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Jornada ao Patrimônio, onde estamos iniciando o nosso processo de construção de segurança e liberdade financeira. Esse vídeo, em particular, ele trata de um dos assuntos mais importantes que você deve conhecer se tiver interesse em cuidar melhor do seu dinheiro: os ciclos de mercado, pois eles influenciam diretamente o seu poder de compra, o risco dos seus investimentos e a forma de ganhar ou perder patrimônio ao longo do tempo. Se você já investe, eu convido você a acompanhar esse conteúdo e fortalecer as suas estratégias para saber como lidar com as variações da Selic e da inflação. E se você ainda não investe, está esperando o quê para iniciar essa jornada rumo à construção do seu patrimônio? Entenda aqui como olhar para os seus investimentos com mais consciência de tempo e estratégia. E ainda digo mais, talvez você que vai começar a investir agora, me acompanhando rumo nessa jornada, construção de patrimônio, talvez você esteja num dos melhores momentos para começar a investir. Porque mirando na próxima variação que a Selic vai ter, você já pode começar a se posicionar para tentar obter o máximo de lucro possível durante essa variação na taxa Selic. Agora vamos lá. Você que já investe, já tem o costume de investir, já começou mesmo que com pouca coisa. Você já reparou que tem vezes que parece que todos os investimentos que você faz estão dando certo e que também tem outros momentos que parece que todo investimento que você faz está dando errado? Isso muito provavelmente ocorre por causa dos ciclos de mercado. E talvez a sua carteira ou os investimentos que você está fazendo não estão blindados de maneira a proteger o seu patrimônio de certas variações. Tem gente que compra no momento errado, vai lá, vende na pior hora e depois fala que investimento não serve ou que investimento não é para ela. Mas tudo isso pode simplesmente estar relacionado com ciclos de mercado. Assim sendo, então, o problema muito dificilmente vai ser do investimento. Mas agora vamos tentar entender o que é o tal do ciclo de mercado. Quando falamos que o mercado ele funciona em ciclos, estamos dizendo que a economia e os preços dos ativos ele não se movem em linha reta para cima ou para baixo. Ele se alterna entre fases de expansão e contração. O ciclo de mercado é algo que está diretamente ligado a fatores macroeconômicos, como a inflação, os juros e as decisões do Banco Central. No que diz respeito à inflação, é quando os preços sobem e o dinheiro ele perde o poder de compra que ele tem. Já os juros dizem respeito à forma como o dinheiro ele é precificado na economia. E as decisões do Banco Central, elas recaem especialmente sobre a taxa básica de juros. Mas por que é que a inflação cresce? A inflação sobe quando a demanda por bens e serviços cresce mais rápido do que a oferta, ou quando os custos da produção aumentam. Quando há muita circulação de dinheiro, os preços eles tendem a subir. Então a gente parte agora para um contraponto, né? Como é que é feito para controlar a inflação? O Banco Central ele usa de uma ferramenta chamada de taxa de juros. Aqui no Brasil, a Selic. E se utiliza dessa ferramenta para estar tentando controlar a inflação. Quando a inflação está muito alta, o Banco Central pode subir a Selic. Isso faz com que o crédito encareça e a circulação de dinheiro diminua. Por outro lado, quando a Selic está muito baixa ou está em queda, o Banco Central ele pode reduzir a Selic, estabilizando assim o consumo e os investimentos. A realidade ela é uma só. Nada sobe para sempre, nada cai para sempre. E entender que o mercado ele funciona em ciclos ajuda você a parar de agir por impulso e começar a agir com contexto. Ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para acompanhar novos conteúdos.
Agora falando um pouquinho mais sobre a Selic, o CDI e o IPCA, posso dizer que a Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira. Ela funciona como referência para os juros que os bancos cobram e pagam. Quando a Selic sobe, assim como eu já disse, o crédito ele fica mais caro e a economia dá uma desacelerada. Já quando a Selic cai, o crédito fica mais barato e a economia ela tende a se aquecer. Já o CDI é uma taxa que acompanha muito de perto a Selic. E muitos investimentos de renda fixa, como CDBs, fundo DI e etc., usam o CDI como referência de rendimento. Por fim, o IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil. Ele mede o quanto os preços, em média, subiram no período e quanto o seu dinheiro perdeu poder de compra. Agora, como é que esses três se conectam durante os ciclos? A Selic alta, ela geralmente busca conter a inflação alta, ou seja, o IPCA elevado. Já uma Selic baixa, ela busca incentivar a economia quando a inflação está controlada. E por fim, o CDI, ele reflete a Selic e ele dita os retornos de muitos investimentos de renda fixa. Agora, entender Selic, CDI, IPCA, tudo isso ajuda você a se preparar melhor e a saber quando juros altos favorecem renda fixa e quando juros baixos incentivam investimentos de maior risco. Então, vamos falar da parte importante, aquilo que a gente realmente quer saber. O que é que tende a valorizar em cada ciclo de mercado? Aonde é que a gente deve colocar o nosso dinheiro quando a Selic está alta, por exemplo, ou quando a Selic está baixa? Vamos lá. Não existe fórmula mágica. Existe a lógica de mercado e como os investidores costumam reagir a cada variação no ciclo. Quando a Selic está alta, a renda fixa, CDBs, Tesouro Direto, fundos DI, eles começam a entregar retornos mais satisfatórios e com riscos mais moderados, riscos mais baixos. Muitas pessoas preferem renda fixa porque juros altos pagam mais para quem empresta dinheiro ao mercado. Já quando a Selic começa a cair, os juros menores eles tendem a reduzir o retorno da renda fixa ao longo do tempo. E aí os investidores eles tendem a olhar para ativos que têm um risco um pouco maior, como ações, fundos imobiliários, famosos FIs, ou ETFs, por exemplo. Porque a expectativa do crescimento econômico ela tende a aumentar com crédito mais barato. Mas é muito importante eu deixar claro aqui que isso não é uma regra absoluta. Isso não é uma garantia de retorno. Isso é basicamente uma tendência histórica que vem sendo observada ao longo de vários ciclos de mercado. Fazer decisões com base na emoção ou no achismo é o que leva muitos investidores a comprarem no topo e vender na baixa. Quem entende o ciclo de mercado consegue se posicionar bem com relação aos seus investimentos, com mais consciência e ajustando seu portfólio ao longo do tempo. Não age por táticas de momento, mas por contexto econômico. Mas se tem uma coisa que diferencia investidores que crescem o seu patrimônio daqueles que perdem dinheiro, é entender o momento do mercado. E não simplesmente olhar para o passado e seguir alguma modinha. Estudar investimentos e ciclos de mercado andando juntos é o que vai fazer com que você pare de comprar no topo, pare de vender no fundo e tome decisões mais estratégicas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, hype o vídeo, deixa um comentário a respeito do que você quer ver no próximo vídeo, se inscreva no canal, ative também as notificações e compartilhe esse vídeo com aquele colega ou parente seu que você acredita que precisa de uma luz na vida financeira. E se você não viu, eu vou deixar agora uma indicação de um dos vídeos que eu já gravei, falando sobre poupar ou investir, tentando mostrar a diferença que pode estar te fazendo perder dinheiro. Até o próximo vídeo.